Bem, gente, antes de nós iniciarmos os exercícios, fazer a separação de cores, é importante a gente saber diferenciar duas situações, né, que nós precisamos falar. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que cuidar quando fala cor de objeto e quando fala tinta de impressão. São duas coisas diferentes. A tinta de impressão, nos exercícios que nós estamos trabalhando, geralmente são 3. A gente utiliza 3 porque é um número bom para que a gente possa criar uma certa complexidade. E não é exagerado a ponto de termos muitas telas, muitas separações de cores. Enfim, 3 é um padrão que nós adotamos para trabalhar, mas podia ser 6, podia ser 10, podia ser 2, podia ser 1. Claro, se for uma só, não temos grande dificuldade. 2, também nem tanto. 3 já é um número interessante e é possível de a gente trabalhar e fazer. Então é isso que nós adotamos aqui como exemplo nos exercícios que a gente está fazendo. Na nossa prática também utilizaremos sempre 3 cores. Então, gente, dito isso, é preciso separar que as tintas de impressão nós temos colocado sempre numa ordem que vai da mais clara para mais escura. Primeiro nós colocamos a tinta mais clara, depois a segunda tinta média, vamos dizer assim, e a terceira a mais escura, que vai por cima das outras todas. Então essa é a nossa ordem de colocação das tintas. Mas a ordem de empilhamento dos objetos no computador, aqui no Illustrator, que é o software que nós estamos usando, eles podem ter várias colocações. Nós podemos ter empilhamentos os mais diversos. E é isso que nós queremos mostrar nesse vídeo. Então nós vamos ver aqui um caso do empilhamento diferente de objetos. Então os objetos têm ordens diferentes de empilhamento. Vamos ver aqui este caso. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Então aqui nós vemos alguns objetos que estão isolados. Então é aquele caso que nós comentamos. Quando os objetos estão isolados, nós estamos fazendo a arte de uma determinada cor e aqueles objetos não tocam naquela cor, a gente pode deletar. Então quando esses objetos estão isolados, né, ou seja, não tocam na cor, fica tranquilo da gente deletar. Então esses objetos aqui eu não tenho como dizer quem está em cima de quem aqui. Claro, se eu for aproximar e colocar assim eu vou ver, tá? Mas não é o caso. Eu só quero dizer que longe um do outro não tem um empilhamento aqui, não tem um sobreposto ao outro. Então isso facilita. Nesse outro caso aqui, nós já temos um empilhamento de objetos. Nós podemos ver que este aqui é o objeto que está por cima de todos. Depois nós temos este aqui, rosa, novamente um retângulo amarelo e por último rosa. Essa é a nossa ordem. Então nós podemos dizer assim, que o primeiro objeto, se fosse assim comparados a um andar de um edifício, nós poderíamos dizer que este aqui é o nosso primeiro objeto, este aqui é o nosso segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Então essa é a ordem de empilhamento, né? Quanto maior o número, mais por cima está o objeto. Neste outro aqui, nesse aqui, vamos só colocar nesse aqui. Esse aqui a gente não sabe, só tem um lá, então a gente não sabe o que a ordem não importa. Esses aqui já, nós temos qual é o objeto que está mais por cima? Este aqui. O objeto que está mais por baixo, olha, parece ser este e este. Então nós podemos ter aqui, objeto mais por baixo, este e este. O que está acima desses aqui é o segundo andar, vamos dizer aqui.
e este aqui também. Terceiro nível, nós temos um terceiro nível aqui, ó. Quarto nível, temos aqui, e um quinto nível, temos aqui. Ó, vamos botar por cima isso aqui, né? Para a gente possa enxergar. Bom, então, a gente vê a complexidade da ordem de empilhamento dos objetos. O que significa isso? O que nos importa isso aqui? Importa dizer assim, se a gente trabalhasse com essas cores, a gente saberia que a primeira cor a ser impressa seria esse amarelo, a cor mais clara. E a segunda cor a ser impressa é esse magenta aqui. Então seria essa a ordem de impressão das tintas. Mas a ordem de empilhamento dos objetos se mistura. Isso importa para quê? Porque quando a gente faz os estouros, a gente sabe que a tinta que vai colocada primeiro, no caso do amarelo, tem que entrar debaixo da segunda tinta aqui, que é a magenta. Sempre, independente do objeto estar acima ou abaixo. Sempre, neste caso, o amarelo tem que estar entrando, estourando para debaixo do magenta. E as coisas se modificam. Esse objeto amarelo aqui, o 4, aqui, ele entrar para debaixo desse magenta aqui no 5 e entrar para debaixo desse magenta aqui no 3, as operações são diferentes. Né? O estouro é o mesmo, eu tenho que entrar, mas as operações que eu vou fazer é diferente. Então vamos ver aqui como é que fica aqui do lado. Um outro exemplo aqui. Então nós temos aqui a ordem de impressão, que é sempre igual. Então, amarelo, verde e preto. Então nós temos aqui a tinta amarela, a primeira tinta, a segunda tinta, a tinta verde, e a terceira tinta, a tinta preta. Então, do mais claro para o mais escuro. Isso que a gente escolhe, né? Dependendo do caso, pode ser que seja interessante fazer alguma coisa ao contrário. Principalmente quando entra a questão de brilho, né? Nós trabalhamos com tintas opacas e tintas brilhantes. Às vezes é interessante que, se o amarelo for uma tinta brilhante e o verde e o preto for uma tinta opaca, pode ser interessante então que eu coloque a tinta amarelo por último. Isso então são detalhes que a gente tem que ver, que interessam para o resultado final que eu procuro, para o efeito final que eu procuro no meu impresso. Mas, deixando isso de lado, deixando esse detalhe de lado, nós vamos ver como é que fica esse caso, então, imaginando que tudo seja a mesma tinta. Então, nós temos aqui, primeiro caso, nós temos amarela, verde e preto. Na mesma ordem do empilhamento de impressão, nós temos o empilhamento dos objetos aqui, do mais claro para baixo até o mais escuro por cima. Então nós vemos nesse caso aqui, ó, que o amarelo entra para debaixo do verde e o verde entra para debaixo do preto. Né? Mas poderia estar ao contrário. Poderia estar com a ordem invertida. Embora o amarelo tenha que ficar por baixo do verde e o verde tenha que ficar por baixo do preto, os objetos aqui estão numa ordem ao contrário. Os objetos, o preto está por debaixo do objeto verde e o verde está por debaixo do objeto amarelo. Mas os estouros têm que seguir a mesma ordem da tinta de impressão, ou seja, o amarelo tem que entrar debaixo do verde, o verde tem que entrar debaixo do preto, mesmo que objetos estejam abaixo. Então, olhem o resultado diferente. A linha tracejada aqui é o limite do objeto, e aqui, a partir dela, é o que estourou, 1 milímetro de estouro aqui para dentro do verde. Aqui também, a linha tracejada é o limite do objeto, e além dessa linha tracejada, é o estouro do verde embaixo do triângulo preto, percebendo que aqui, ó, não está faceando, nem aqui não está faceando. Vamos ver no outro caso. Nós também temos o estouro do objeto amarelo debaixo do verde. Então aqui está mostrando a partir da linha tracejada branca o que ele entrou, 1 milímetro que ele entrou debaixo do verde.
E aqui o verde entrando dentro do objeto preto também, a partir da linha tracejada, é o que ele está entrando, é o estouro. Né? A linha tracejada mostra onde o objeto deveria estar, realmente, e a partir dele para mostrar o estouro que aconteceu. Então, comparando os dois, vejamos que é uma ordem de empilhamento diferente, fez com que nós tenhamos aí, então, alguns processos diferentes para ter estouros diferentes. Ok? Então, empilhamento de objetos é uma coisa. A gente chama de cor também os objetos. Empilhamento ali de impressão, ordem de impressão, é ordem de tinta. É uma ordem só. Os objetos podem estar num caos completo, mas as tintas não. Ok? É isso.